Na madrugada de 23 de julho de 1993, o centro do Rio de Janeiro guardava uma calma enganosa. O trânsito intenso já havia cessado, os escritórios estavam fechados e apenas a imponente Igreja da Candelária, iluminada por luzes amareladas, parecia observar em silêncio a cidade adormecida. Mas em seus degraus, dezenas de jovens em situação de rua buscavam refúgio. Crianças, adolescentes e até alguns adultos descansavam em papelões, enrolados em pedaços de pano, dividindo migalhas e histórias. Para eles, aquele espaço sagrado era um raro abrigo contra o frio e contra a violência que já fazia parte de suas vidas. Riam, cantavam, alguns cochilavam com a cabeça apoiada nos joelhos. A praça parecia segura, mas não sabiam que aquela noite se transformaria em um dos episódios mais sombrios da história brasileira. Por volta da meia-noite, 2 carros se aproximaram. O som dos motores foi abafado pelo vento que soprava entre as ruas desertas. De dentro dos veículos, homens armados observavam em silêncio. Não houve diálogo nem aviso. Apenas o estalo seco de disparos que ecoaram pela praça e explodiram no silêncio da madrugada. Os primeiros tiros atingiram sem piedade. Crianças caíram antes mesmo de entender o que acontecia. Outras correram em desespero, tropeçando nos degraus da igreja, enquanto gritos se misturavam ao barulho ensurdecedor das balas. Alguns jovens tentaram se proteger atrás das colunas da Candelária. Outros, sem saída, se jogaram no chão fingindo estar mortos, respirando com dificuldade enquanto viam os amigos tombarem ao lado. Quando o som das armas finalmente cessou, 8 vidas haviam sido ceifadas. Meninos e meninas que jamais conheceriam a adolescência. A cena deixou marcas profundas. O chão frio da igreja ficou manchado de sangue e o ar carregava o cheiro de pólvora e desespero. A notícia se espalhou pelo mundo. O Brasil acordava com um horror estampado em jornais e televisões. Crianças em situação de rua haviam sido executadas a tiros na porta de uma igreja. A chacina da Candelária não era apenas mais um crime. Era o retrato brutal da indiferença social. Mas para muitos, aquela madrugada não terminou. Moradores da região afirmam que a praça jamais voltou a ser a mesma. Quem passa por lá nas primeiras horas da noite garante ouvir vozes infantis, risadas curtas, passos apressados. No início, parecem apenas ecos da cidade, até que se transformam em gritos desesperados, interrompidos por estampidos invisíveis. Há quem diga que já viu silhuetas pequenas correndo pela escadaria da igreja, como se brincassem. Mas quando alguém se aproxima, as figuras desaparecem, deixando apenas o frio no ar. Taxistas evitam parar em frente à Candelária após a meia-noite. Muitos juram ter visto um grupo de crianças atravessando correndo a rua. Mas quando saem do carro para verificar, não encontram nada. Apenas o silêncio pesado, como se fossem observados. Dentro da igreja, funcionários relatam que em certas manhãs a atmosfera fica tensa. Sacristãos dizem ouvir murmúrios baixos, como rezas infantis, vindas dos bancos vazios. Outros afirmam que quando apagam as luzes à noite, sombras pequenas permanecem paradas, imóveis, encarando o altar. Os sobreviventes da chacina carregam até hoje lembranças assombradas. Muitos relatam pesadelos recorrentes, estão de volta naquela noite, ouvindo tiros e vendo os amigos caírem um a um. Mas nos sonhos, eles também sentem algo diferente, como se aquelas crianças ainda estivessem ali, pedindo que não sejam esquecidas. Há quem acredite que as almas presas ao local permanecem vagando em busca de justiça. Outros dizem que não são apenas fantasmas, são ecos de um trauma coletivo que se recusa a desaparecer. Durante o dia, a Praça da Candelária parece comum. Pessoas atravessam apressadas, turistas fotografam a igreja imponente, ônibus passam em velocidade. Mas quando o sol se põe, o espaço ganha outra face. O vento que passa entre as colunas traz consigo um murmúrio que muitos juram reconhecer. Vozes infantis chamando por ajuda.
E quem ousa atravessar a praça sozinho, tarde da noite, quase sempre descreve a mesma sensação. Há passos acompanhando os seus, mas quando olha para trás, não há ninguém. A chacina da Candelária foi real. 8 jovens foram assassinados brutalmente em frente a uma igreja que deveria representar refúgio e esperança. O caso entrou para a história como uma ferida aberta da violência urbana brasileira. Mas para muitos, a tragédia não ficou apenas nos livros ou jornais. Ela ecoa, noite após noite, em forma de lamentos, vultos e sombras que jamais encontraram paz. E talvez nunca encontrem. Esta história é baseada em fatos reais. O massacre da Candelária ocorreu em 1993, no Rio de Janeiro, e vitimou 8 jovens em situação de rua. Até hoje, é lembrado como símbolo da brutalidade e da indiferença social. E para alguns, também como um lugar assombrado pelas vozes daqueles que não puderam sobreviver.